Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da Palavra de Deus. Aqui é a irmã Rejane Fonseca, no nosso canal do estudo da Bíblia, amém? Nós estamos estudando a Palavra de Deus juntos, amém? E eu te convido agora a você pegar a sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 de João. Nós vamos ver Jesus orando por ele e orando por nós. Amém? Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus já orou por mim, já orou por você, já nos apresentou diante do Pai. Amém? E hoje nós vamos estar aqui lendo esse capítulo 17 de João. Amém? Vamos estar orando e convidando o escritor desse grande livro, né, que é o nosso Pai, o Espírito Santo, que inspirou as pessoas que escreveram a palavra, né, para passar para nós. Então vamos falar com o papai, vamos chamar ele para nos ajudar a entender, a ler, para nos ajudar a discernir a palavra dele. Amém? Então vamos. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos casos. Te agradecemos, ó Deus, pelo ar que nós respiramos, por tudo que o Senhor tem feito para nós, por tudo que o Senhor vai fazer, porque nós sabemos que o controle de tudo, papai, está nas suas mãos. E nós confiamos em ti, Senhor. Confiamos que o Senhor vai fazer a sua vontade na nossa vida, que a sua vontade é boa, perfeita, agradável, que a sua vontade suprema é que nós te sirvamos, te obedeçamos, que a tua paz esteja no nosso coração, a tua alegria, o teu amor. E nós te pedimos nessa manhã, Senhor, seja a hora que for ouvido esse vídeo, Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, Pai. Em nome de Jesus, eu te convido, Pai, Filho, Espírito Santo, toma o Teu lugar aqui conosco, nesse estudo, vai nos dando sabedoria, vai visitando cada lar representado, Senhor, visita cada família representada, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Então, hoje nós vamos ler, capítulo 17 de João. Eu vou ler na Bíblia da vovó e vou estar estudando no livro de estudo aqui da Palavra de Deus. Amém? Então, vamos dar início, né? Primeiro pedacinho, que é do 1 até o 5, Jesus ora por ele mesmo. E depois, do 6 até o 19, é quando ele ora pelos discípulos. E do 20 em diante, ele ora por nós. Amém? Glória a Deus. Você já sabia? Você sabia disso? Que Jesus orou pela sua vida e pela minha vida? Então fica sabendo. Amém? Então vamos começar com a ajuda de Deus e a direção do teu Santo Espírito. 17 de João, capítulo 1 em diante. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha comigo antes que o mundo existia. 6 em diante. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que destes vem de ti. Pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato,
que eu vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho te glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a minha palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tire-os do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Agora vai começar a partir do 20, quando Jesus ora por nós, amém? Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um assim como somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que o que me deste esteja comigo, onde eu estou, e vejam minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Então, irmãos, vocês viram que forte? Eu amo essa palavra, porque o Senhor está orando aqui por nós, apresentando. Você já pensou o Filho de Deus orando pela sua vida? E vocês viram ali que santifica-os pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, nós estamos lendo a palavra do Senhor porque ela é a verdade e ela tem poder de nos santificar. Sem essa palavra, nós vamos fazer tudo que o mundo está fazendo. E se você quer pertencer ao Senhor Jesus, nós precisamos aprender aqui, essa palavra. Aí no versículo 17, versículo 1, quer dizer, do lado do capítulo 17, esse capítulo todinho é uma oração que divide em 3 partes. A primeira parte, Jesus está orando por ele, porque daqui a pouco vai chegar o Judas com o pessoal para poder crucificar ele, né? E depois ele ora pelos discípulos, aqueles que estão lá. E a terceira parte, ele ora por nós, que cremos na palavra, né? Ele orou pedindo que Deus conservasse seus crentes, seus escolhidos, a salvo do poder do diabo. Já pensou? Separando-os e tornando-os santos e puros, unidos pela tua verdade, pela palavra. Amém? É tão interessante, gente, que é assim, quando eu vou viajar, sempre eu dou uma escapulidinha, que eu amo viajar.
Então, eu chego lá e eu procuro uma igreja perto de onde eu vou ficar para me assistir pelo menos um culto durante a minha viagem. Irmãos, parece que eu cheguei, não parece, né? Eu chego lá, eu escuto a palavra, eu oro, tá todo, parece que eu estou na minha casa. Porque nós somos todos irmãos, nós fomos todos lavados e comprados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. E aí, ele fala lá no versículo 3, né? Que ele fala assim, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro. Então aqui Jesus nos diz claramente, conhecendo a Deus Pai por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, a vida eterna exige que entremos em relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Ele é a porta da entrada. Amém? E quando admitimos os nossos pecados e nos afastamos deles, o amor de Cristo passa a viver em nós. Então o reino de Deus passa a habitar dentro do nosso coração. E aí no versículo 5, quando ele fala para o Senhor glorificar ele, Jesus estava pedindo que seu Pai o restaurasse ao seu lugar original de honra e autoridade. Porque ele mandou ele aqui para a terra. Amém? Ele estava pedindo para o Senhor levar ele de volta. Onde ele estivera desde a criação. Então, a ressurreição e a ascensão de Jesus e a exclamação de Estevão ao morrer atestam que Jesus voltou à sua posição exata, à direita de Deus. Sabe, em Atos, quando a gente for ler, você vai ver. Lá em Atos 7,56, quando Estevão fala que ele vê os céus abertos e Jesus sentado à direita do Pai. Então, ele confirma que Jesus está sentado lá. Sabe fazendo o quê? Intercedendo por nós, intercedendo por mim, intercedendo por você. Amém? E aí no versículo 10, né? Quando fala assim, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. O que Jesus quis dizer quando disse isso, nisso sou glorificado, é a glória de Deus, é a revelação do seu caráter e da sua presença. A vida dos discípulos de Jesus revela o caráter de Jesus. E ele está presente para o mundo através intermédio deles. Porque eles escreveram isso aqui e chegou até a nós. Então o caráter de Cristo está chegando até a nós. Amém? Então a nossa vida precisa revelar o caráter de Cristo. As nossas atitudes, como a gente age, como a gente fala, como a gente anda. Isso precisa revelar o caráter de Cristo. Amém? E aí no versículo 11, está escrito assim, ó, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, né? Então ele fala assim, ó, Jesus estava pedindo que os discípulos permanecessem unidos, com harmonia, com amor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos num só. E o Senhor fala para nós nos unir, porque se nós nos unimos, nós somos um só com Ele. Então, a mais forte de todas as uniões é quando a gente se une um ao outro com o Pai. Amém? E o Filho e o Espírito Santo. No versículo 12, quando ele fala que Judas vai trair, é porque estava predisto, né? Ele não buscou perdão. Vocês podem ver, daqui um pouco nós vamos ler novamente com a outra ótica, com a ótica de João, porque nós vimos com a ótica de Mateus, que era discípulo de Jesus. Nós vimos com o Marcos, né? O Marcos não era discípulo de Jesus. Ele acompanhou, estudou, perguntou, escreveu. Lucas também não era discípulo de Jesus. Lucas era um médico e ele fez muitas pesquisas. Ele foi para lá para descobrir tudo, entrevistou todo mundo e ele escreveu ao Teófilo. O Teófilo era um amigo dele que como que a gente fala? Que ajudava ele financeiramente para ele poder fazer essas pesquisas. O Teófilo estava interessado em Jesus. Agora, João era o discípulo de Jesus. Essa ótica aqui é de João. João é um daqueles, como Pedro, que aonde Jesus ia, Jesus chamava João, Tiago e o Pedro. Eles sempre estavam com ele. Amém? Então,
Pedro negou o Senhor Jesus? Negou, mas ele se arrependeu. Agora Judas não. Judas não se arrependeu e suicidou, né? E aí no versículo 13, né, que fala que agora ele vai para ele, né? Eu vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa. Então a alegria é um tema frequente nos ensinamentos de Jesus. Ele quer que sejamos alegres. A gente pode ver isso lá em João 15, no João 16. O segredo para a alegria incomensurável é viver em contato íntimo com Cristo, que é a fonte de toda alegria. Quando fizermos, sentiremos o cuidado especial de Deus, a proteção dele, e a gente vai ver a vitória que Deus traz a nós. Amém? Lá em Isaías, quando Isaías vai falar assim, tira a coroa de cinza e coloca a coroa de alegria, um óleo da alegria, unge com óleo da alegria. Então, o Senhor quer que a nossa alegria, a alegria da salvação, esteja sobre nós. Porque nós entendemos que quando a gente é salvo, você já pensou, se você tiver, vamos supor que é uma guerra, e não é suposição não, está acontecendo uma guerra no mundo espiritual do mal contra o bem. Amém? Então o inimigo quer nos destruir, ele quer fazer a gente perder a vida eterna. E uma pessoa, quando está no pecado, você pode reparar que ele é triste, não é alegre, é uma alegria falsa. Ele precisa beber, ele precisa usar droga, ele precisa fazer tanta coisa para mostrar que ele é alegre. E a gente, quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente não precisa fazer nada. A gente está em paz, Jesus faz tudo pela gente. Sabe por quê? Porque a graça dele, o poder dele vem sobre as nossas vidas e nos enche da presença dele. E aí no versículo 14 ele fala, eu dei-lhes a minha palavra e o mundo os odiou. Por quê? O mundo odiou tanto Jesus que pregou ele na cruz. Então, nós também vamos ser perseguidos, como ele terminou o capítulo 16, ele fala assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o último versículo do capítulo 16 de João, antes dele começar a orar para a gente. Então ele fala, o Senhor Jesus não promete que nós não vai ter sofrimento, vai ficar rico. Não tem lugar nenhum na palavra de Deus está escrito isso. Ele não promete que nós não vai ter problema, que nós não vai ter enfermidade, não vai ter nada. Ele não promete isso não. Ele promete que se nós somos fiéis a ele, nós teremos a coroa da vida eterna. E ele fala assim, olha, o que eu tenho dito para vocês, que vocês vão ter aflição, vocês vão passar por luta, por problema, por prova, mas tem de bom ânimo, eu venci. O que ele quis dizer? Eu venci. É porque se nós confiarmos nele, nós vamos passar pela prova. Nós vamos passar. Ele fala aqui, vocês vai passar. Então, nós vamos passar pela prova. Amém? Então, o mundo odeia os cristãos porque os valores dele é diferente. A gente não concorda com o pecado. Porque se você estiver concordando com o pecado, você é cúmplice, sabe? E na lei do homem, cúmplice também vai preso, sabe? Então, a gente tem que pensar bem nisso, certo? E o mundo segue a programação do inimigo das nossas almas. E o inimigo das nossas almas é jurado de Jesus e do seu povo. O Senhor Jesus já falou que no último dia vai ser preso. Ele sabe o que vai acontecer com ele. O julgamento já aconteceu. Então, a gente precisa ficar atento. E lá no versículo 17, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Foi o que eu falei para vocês. A gente só vai poder santificar, mudar a nossa vida, ser transformado se nós alimentar da palavra do Senhor todo dia. Amém? E aqui, no versículo 18, ele fala assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também vos enviei. Então, o Senhor envia a mim, envia você. Lá no finalzinho de Mateus, 28 de Mateus, o Senhor fala, ide a todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Esse mandado não é só para os discípulos, não, é para nós também. E não é só para o pastor da igreja, não, é para as ovelhas também, que nós vamos levar.
nós vamos espalhar a palavra do Senhor por onde nós formos, amém? Jesus não pediu a Deus que tirasse os crentes do mundo, não pediu, hora nenhuma, você viu? Mas ele pediu que ele os usasse no mundo. E eu gosto de fazer uma comparação assim, porque desde a primeira vez que eu entendi isso na minha vida, eu entendi assim, que o mundo é um mar, sabe? E a nossa vida, assim, é um tipo de um navio. E nós estamos dentro desse navio. Nós precisamos desse mar para a gente navegar. Para a gente andar para lá e para cá, nós precisamos do mar. Mas se a gente sair do navio e pular no mar, a gente morre afogado, um bicho nos come, qualquer coisa acontece, não é verdade? Então é assim. Nós não podemos sair, o navio, né, que eu estou falando aqui, é Deus. Nós precisamos estar dentro dele, dentro da palavra. E o mar é o mundo. Nós estamos lá dentro da palavra de Deus. Se nós sairmos da presença de Deus e sairmos para fora do navio, do Senhor, nós vamos morrer. Então, nós precisamos morrer espiritual. E depois nós vamos morrer eternamente. De todos os jeitos. Vai morrer morte física, morte eterna. E o que acontece com as pessoas que vão morrer no pecado? Segundo está escrito aqui na palavra de Deus, as pessoas vão ser lançadas no lago do fogo do enxofre. Então, nós precisamos agora correr atrás do Senhor Jesus e buscar a presença dele. Amém? E aí no versículo 20, quando ele fala, né? Jesus orou por todos os que seguissem, incluindo eu, você, sabe? E outras pessoas que nós conhecemos. Ele orou pedindo unidade. Ele orou pedindo proteção contra o mal, que o mal não viesse sobre nós. Ele orou pedindo para que o Senhor nos desse santidade. Saber que Jesus orou por nós não deve dar uma confiança em nós. Saber que o próprio Jesus orou pelas nossas vidas. E no versículo 21 até o 23... quando ele fala, né, que é um grande desejo de Jesus para que os discípulos se tornassem um, sejam unidos, sabe? Sem inveja, sem achar que o outro está fazendo uma coisa que você queria fazer, faz junto. Ou se não, ora por ele, sabe? Ajuda. A gente precisa ser um só. Então, ele os queria unificados como um poderoso testemunho na realidade do amor de Deus. Sabe? Você, assim, você está fazendo alguma coisa para ajudar essa unidade de Cristo? Ou você aconteceu alguma coisa, você saiu da tua igreja e não está congregando? Volta para a casa do Pai. Fica junto com os nossos irmãos, sabe? Então, quando a gente faz isso, quando a gente ora por outros cristãos, a gente doa nosso tempo, nosso dinheiro, a gente exalta Cristo. E quando a gente recusa se afastar do caminho correto, discutindo sobre a questão, causa divisão. Não vamos fazer divisão, não vamos fazer isso. Amém? A gente precisa entender que nós temos que estar todos unidos. Amém? E no versículo 21, continuando, né, no versículo 21, 23, Jesus orou pedindo unidade entre os crentes com base na unidade com ele e com o Pai. Então, os cristãos podem conhecer a unidade entre si se estiverem vivendo em união com Deus. Lá em 1 João, quando João escreve, ele fala assim, ó, se andarmos na luz, é 1 João 1, versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Então, que luz que nós estamos falando? A luz da palavra. Amém? Então, cada ramo que vive em união com a videira está unido com todos os outros ramos que fazem o mesmo. É isso que a gente tem que conscientizar, a gente tem que crer. Amém? E aí, amanhã, nós vamos continuar lendo, nós vamos ler João 18, tá certo? Se Deus quiser, nós vamos continuar e vamos terminar. Amém? Então, foi bom eu ter acabado mais cedo um pouquinho, para que a gente possa estar orando. Amém? Orando pelas suas vidas. Hoje eu vou estar lá na igreja, dando o estudo da palavra de Deus, né? Hoje eu vou falar lá no estudo sobre ter cuidado de vós.
É Paulo que escreveu para Timóteo e ele dá um tanto de direção para ele, para cuidar disso, daquilo na igreja, né? Que Timóteo estava na frente. Aí depois ele pergunta para ele: você tem cuidado de ti? Como é esse cuidado de ti? O Senhor fala para nós hoje: cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, se nós estamos dormindo bem, alimentando bem. Nós precisamos cuidar de nós, sabe? Eu não sei se você já voou no avião. Lá no avião tem uns negocinhos assim em cima e tá escrito assim, ó, de oxigênio, uma máscara pra gente pôr caso aconteça alguma coisa. Aí tá escrito assim, ó, em caso de pane, coloque a máscara primeiro em você. Por quê? Porque se você for pôr a máscara no seu amigo, no seu colega do lado, enquanto você tá pondo, você pode ficar sem ar e pode desmaiar. Aí ele morre e você também. Se tiver faltando, for ar pressurizado, tiver uma coisa que está faltando ar dentro do avião, então, porque nós não podemos respirar aquele ar da atmosfera lá fora, né? Então, nós precisamos colocar a máscara primeiro em nós. Como nós vamos fazer isso? Buscando a Deus primeiro para nós. Amém? E quando tiver alguém que você for falar da palavra de Deus e aquela pessoa começar a discutir, não quiser aceitar, não fala mais de Deus para ela, fala dela para Deus, entendeu? Não fica falando, faz assim, você está fazendo, você está errado. Não discute. Ora a Deus e fala: Espírito de Deus, o Senhor tem poder de converter essa pessoa a ti. Fala com ela, Senhor. Convence ela do pecado e da justiça e do juízo, Senhor. É o Espírito Santo que tem esse papel. Não somos nós. Não discute. Exala amor. Que o bom perfume de Cristo possa estar em você, exalando esse amor. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, Deus e Pai, mais uma vez, eu te agradeço por esse momento precioso de estar na tua presença. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Visita cada lar, escreve essas palavras na tábua de carne do nosso coração, papai. E nós te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã.